Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me dessa semana é muito especial, pois ele mostra a história do povo jaredita. Essa semana, dos dias 9 a 15 de novembro, temos como designação Éter capítulos 1 a 5. E o tema é Quando rasgardes esse véu de incredulidade. Aqui fala sobre o povo jaredita, que recebe este nome em referência a Jared, que era um homem cuja família e amigos viviam na época da Torre de Babel. Essa torre foi uma tentativa prepotente de um povo de construir uma estrutura que chegasse aos céus, ou seja, eles queriam se equivaler em altura ao Senhor. E por isso eles foram punidos. O Senhor confundiu a língua daquele povo, de modo que eles passaram a se desentender e aí toda a obra deu errado, não prosseguiu. Bem, vendo toda aquela situação, Jared pediu que seu irmão, que era um homem de grande fé, pudesse clamar ao Senhor para que eles fossem preservados dessa maldição, dessa confusão de línguas. E isso o irmão de Jared procedeu assim. Fez então com que ele começasse a clamar ao Senhor, pedindo para que fossem favorecidos e não fossem confundidos. Bem, eu estava procurando no dicionário o que significa clamar. E clamar significa pedir insistentemente, suplicar com humildade. Então, o irmão de Jared, ele realmente clamou. Porque aqui no capítulo 1, versículo 43, o Senhor deixa claro que o que ele fez, os pedidos do irmão de Jared foram por um certo tempo. E não haverá sobre toda a face da terra nação maior que a que eu levantarei para mim, de tua semente. E assim farei contigo, porque me invocaste este longo tempo. Então mostra que o irmão de Jared desejava que aquilo acontecesse com muita força. Ele queria muito que aquilo acontecesse. E ele pediu insistentemente. E o Senhor foi misericordioso. Devido à compaixão do Senhor, eles receberam aquela graça. E isso mostra para nós que ao desejarmos algo, não devemos pedir e depois desistir da ideia ou não ter paciência para esperar a resposta do Senhor. Mostra que devemos insistir naquilo. E ao longo do tempo, o Senhor vai considerar o tanto que desejamos receber aquilo. E é claro, se estivermos dispostos a seguir a vontade do Senhor, as coisas vão acontecer no tempo dele. Essa é uma primeira lição que podemos tirar aqui desses capítulos da designação desta semana. Outra situação está relacionada a resolver problemas. O Senhor orientou para que eles construíssem barcos e pudessem então atravessar grandes águas, a fim de que do outro lado do oceano o Senhor pudesse então fazer aquela família, aquele povo prosperar. Bem, é claro que antes teve uma situação até interessante, porque depois de receber tantos favores, parece que eles esqueceram de clamar ao Senhor, né? E o Senhor repreendeu o irmão de Jared por ter ficado tanto tempo sem invocar o nome do Senhor. E isso é um lembrete para nós, que devemos invocar ao Senhor constantemente, porque constantemente precisamos de ajuda, constantemente precisamos nos arrepender de nossos pecados. Bem, mas sobre a questão de resolver os problemas, o modo como o Senhor tinha orientado para que os barcos fossem construídos mostrava que eles seriam vedados. Eles não permitiriam entrada de água dentro, né? E a primeira preocupação do irmão de Jared foi com relação ao ar, que como eles estariam lá vedados, como eles conseguiriam respirar? E nessa ocasião o Senhor deu a solução do problema, que foi fazer aberturas, né, dos dois lados para que eles pudessem de tempos em tempos renovar o ar que estava ali dentro. Porém, o irmão de Jared apresenta um segundo problema ao Senhor, que era a questão da iluminação dentro desses barcos, porque eles não poderiam fazer fogo lá dentro, não teriam janelas, enfim, eles ficaram preocupados com a escuridão que seria lá dentro. E aí, nesse caso, ele diz, no capítulo 2, versículos 22, Ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para meu povo, e eis que neles não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos estas grandes águas na escuridão? E aqui, diferente da primeira situação, o Senhor não dá a solução do problema.
ele inverte, ele pergunta então ao irmão de Jared: que desejais que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Bem, o Senhor então aqui dá uma grande lição para nós, porque assim como ele apresentou para o irmão de Jared uma possibilidade de sugerir a solução, ele faz a mesma coisa conosco. Ao nos dar inteligência, capacidade e a luz de Cristo, nós podemos decidir muitas coisas por nós mesmos e não ficar esperando no Senhor todas as coisas. É muito comum, é um ditado popular as pessoas falarem: coloca na mão de Deus, né? Ou seja, deixa que o Senhor resolve, deixa que Ele faz acontecer. Mas nós não podemos simplesmente transferir a solução de tudo para o Senhor. Ele nos deu essas capacidades de pensar, de raciocinar, de estudar, de analisar as questões. E o irmão de Jared faz isso. Ele vai até o alto de uma montanha e ele funde da rocha pedras para que elas pudessem então ser tocadas pelo Senhor e brilhar na escuridão. E é essa a sugestão que ele dá, né? Para que o Senhor toca com o teu dedo estas pedras ao Senhor e prepara-as para que brilhem na escuridão, e elas nos iluminarão nos barcos que preparamos, para que tenhamos luz enquanto cruzarmos o mar. Então ele apresenta aquilo com uma convicção tão grande, com uma certeza tão grande de que aquilo era possível, que o Senhor pudesse tocar com o dedo dele as pedras, que a fé dele chega ao ponto de que, quando o Senhor aceita essa solução do problema e toca as pedras, o irmão de Jared então vê o dedo do Senhor. Ele vê como Jesus Cristo seria quando tomasse um corpo de carne e ossos. Então é uma situação considerada inédita até aqui. O Senhor diz que nunca ninguém tinha se direcionado a Ele com a fé daquela forma, e Ele nunca tinha se mostrado a algum homem daquela maneira. E eu gosto muito de que o manual nos esclarece essa situação. O elder Jeffrey A. Holland deixa claro que a intenção do Senhor o que Cristo estava dizendo ao irmão de Jared era: nunca me mostrei ao homem assim, sem ter sido por iniciativa minha, mas simplesmente porque a fé desse homem fez com que ele me visse. Então, a fé do irmão de Jared foi inédita, de modo que ele viu por iniciativa dele e não porque o Senhor quis se mostrar a algum homem, como tinha acontecido em outras situações com outros profetas. Mostra para nós aqui que a nossa fé pode ser grande a ponto de que milagres aconteçam, de que nós possamos não necessariamente ver o Senhor dessa forma, mas que coisas que antes pudessem ser impossíveis ou parecer impossíveis, para Deus nada é impossível. E a medida da nossa fé vai ser a medida dos milagres que acontecerão na nossa vida. São muitos os pontos que podemos explorar na designação dessa semana. Por isso nós devemos ocupar os nossos dias com o estudo do Vem Segue-me, registrar essas coisas e prestar nosso testemunho às pessoas. Sei que Cristo vive, que Ele tem um corpo de carne e ossos, e que desde aquela situação todo o plano dele já estava preparado para nós. E que se nós desenvolvermos fé, desenvolvermos as nossas faculdades intelectuais e colocarmos à disposição do Senhor todos os nossos talentos, muitos de nossos problemas podem ser resolvidos e nós podemos compreender e fazer a vontade do Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, amém.